O diretor esportivo do Internacional, D'Alessandro, acaba ficando fora do vestiário do Internacional pelos próximos dias, para a estreia no Campeonato Brasileiro e principalmente na Copa Libertadores. Nesse vídeo a gente traz detalhes desta decisão e a revolta do Internacional em relação a isso. Os detalhes eu te conto depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve e ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. O link para tu fazer o teu registro na KTO tá na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado, tá? Vai nesses links, é o mesmo link que está na descrição e no primeiro comentário, entra por esse link, faz o teu registro na KTO, tu que não tem ainda, ou perdeu o teu registro, vai lá dar uma olhada nas odds para dar uma brincada, é a melhor casa de apostas esportivas do mercado, é a minha e pode ser a sua também, jogue com responsabilidade, porque o site é proibido para menores de 18 anos. Gente, vamos lá, a grande informação, tá? D'Alessandro está impedido de acessar o vestiário do Internacional nos próximos 2 jogos, que são jogos importantíssimos para a sequência do Inter. As estreias no Campeonato Brasileiro contra o Flamengo no próximo dia 29 no Maracanã, sábado à noite, daqui uma semana, e depois na quinta-feira, sem ser na próxima ainda, na outra contra o Bahia, na estreia colorada na fase de grupos da Copa Libertadores lá em Salvador. Por que essa decisão foi tomada? Por conta da punição que o D'Alessandro tomou do TJD do estado do Rio Grande do Sul por conta de acontecimentos no Campeonato Gaúcho. Explico. O D'Alessandro, para quem não lembra, deu uma entrevista forte depois do Clássico Grenal no jogo lá em Ijuí contra o São Luís, tá? E nessa entrevista o D'Alessandro falou sobre a atuação do VAR no Grenal, Daniel Nobre Bins, no qual ele já teve ali um arranca-rabo na final do Gauchão de 2019, quando ainda era jogador do Internacional, e ele em determinado momento dessa forte coletiva diz que sempre que tinha Inter e do outro lado o Grêmio, o Daniel Nobre Bins favorecia o Grêmio no apito. E isso foi julgado muito tempo depois, e isso já é a primeira revolta do Internacional, porque isso foi na fase classificatória do Gauchão, e foi julgado depois do término do Gauchão. Por exemplo, se o D'Alessandro tomar punição na semana seguinte, tá? Se o caso é julgado, esse jogo foi no meio de semana, numa quarta. Se esse caso é julgado, vamos lá, na outra semana, ele ficaria fora ali por 15 dias, perderia os jogos das semifinais do Gauchão, da reta final ali da fase classificatória, e não jogos importantes como a estreia no Brasileirão e a estreia na Libertadores. E isso eu não tô falando de favorecer o Inter, eu tô falando do que é certo, que é um caso ser julgado na semana seguinte. TJD vai dizer agora que não podia abrir na semana seguinte. E esse é um ponto reclamado pelo Inter e que eu inclusive concordo, tá? Por exemplo, foi julgado agora na quinta-feira, e aí saiu também a punição do D'Alessandro, o caso do Quinteiros, que foi no jogo de volta da semifinal do Gauchão, da agressão no Enio, atacante do Juventude. Esse caso foi julgado agora, depois do término do Brasileirão. E o Quinteiros pegou uma punição que é aplicada só para jogos da federação. Ele tá punido por 2, 4 jogos, sem poder comandar o Grêmio. Nem sabe se o Quinteiros vai estar aí ano que vem. O grande ponto de discussão é por que a demora para julgar. O Grêmio alegou que não podia o Quinteiros ser julgado porque o Grêmio estava naquela semana do julgamento, era numa terça-feira, e o julgamento do Quinteiros, isso que é muito louco, né? O julgamento do Quinteiros ele foi marcado depois do jogo de ida, tá? Das finais do Gauchão do Grenal, que o Inter ganhou por 2-0 na Arena. Ele seria julgado na terça. Esse julgamento ele foi adiado porque o Grêmio estava em Minas Gerais. O Grêmio pode fazer o pedido, apesar de eu achar absurdo, porque tu pode fazer online o julgamento, não tem nenhum problema. A gente já viu vários julgamentos que o réu ele não foi até o TJD para ser julgado aqui no Rio Grande do Sul. Ele fez online e tá tudo certo. Só que isso seria na terça. Ao invés deles botarem para quinta, dias que também tem julgamentos no TJD, eles botaram para outra semana, depois do jogo de volta, ou seja, depois do término do Campeonato Gaúcho, porque o Grêmio estava em Minas Gerais para o jogo contra o Atlético.
E o pedido do Grêmio para adiar, tá? Ele tá dentro da lei. Isso é importante colocar. Ele tá dentro da lei. Mas não deixou de ser uma manobra para ter o Quinteiros, porque se sabia que ele seria suspenso por alguns jogos por ter agredido um jogador, se sabia que ele não estaria na casa-mata contra o Inter no jogo de volta do Gauchão. E esses são os pontos da revolta do Inter que eu quero colocar para vocês. Mas aí chegamos no D'Alessandro. Por conta dessa declaração contra o Daniel Nobre Bins, ele foi julgado nessa semana e foi suspenso. Aí vocês vão perguntar, pô, Lucas, mas se pro Quinteiros a pena se aplica em jogos só do Gauchão, por que pro D'Alessandro não? Eu conversei com pessoas do Internacional hoje, tá? E elas me explicaram que pena em dias, vamos lá, que tá tendo jogo, mas não tem envolvimento com o jogo, ela se aplica em todas as competições. Como o Quinteiros ele foi expulso dentro do jogo, se aplica só para jogos do campeonato. Ou seja, o D'Alessandro tá suspenso em todas as competições, por 15 dias. Ele perde a estreia do Inter no Brasileirão e perde a estreia do Inter na Libertadores. O Inter tá bastante incomodado com isso, também pelo fato de que quem é o presidente da comissão disciplinar e que julgou o caso é um conselheiro do Grêmio, que é o Marcelo Cabral de Azambuja, tá? O Inter até reconhece que no CBJD, que é o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, permite que conselheiros de clube sejam auditores nos tribunais. O Inter reconhece isso, não é esse o ponto, só que o Inter ressalta na sua revolta e na sua reclamação que tem uma recomendação do STJD para que julgadores identificados, nesse caso o Marcelo Cabral de Azambuja é conselheiro do Grêmio, ele é um cara identificado com um clube, trabalha nesse clube, não atuem em processos que seus clubes tenham interesse, nesse caso o Grêmio. E isso faz com que o Inter também esteja incomodado nesse sentido, tá? Então o D'Alessandro tá punido, 15 dias fora do vestiário do Inter, o Inter tá incomodado com a decisão, tá fazendo um contato com a CBF para saber exatamente todos os pormenores do que o D'Alessandro não pode fazer. O que eu sei é, ele não pode estar no vestiário, no local de jogo e nem dar entrevistas. Se ele não pode estar no local do jogo, gente, ele não pode nem viajar para o Rio de Janeiro. Porque, vamos lá, ele vai viajar para o Rio de Janeiro para ficar no hotel, porque ele não vai poder ir para o Maracanã. Ele vai viajar para Salvador para ficar no hotel também em Salvador, porque ele não vai poder estar no estádio. Acho pouco provável. Então, assim, tá punido o D'Alessandro, o Inter tá revoltado, mas a punição tá definida, 15 dias sem D'Alessandro no vestiário em local de jogo do Inter. O que tu acha sobre isso? Deixa tua opinião aqui nos comentários, não esquece, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações que eu volto pra gente falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima.